desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem, nosso mestre, nosso professor, nosso pastorzão Pedro Moura já está a postos para poder falar sobre o tema Dom de Línguas nesta sexta-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2023. Pastor Pedro, antes de entrar no tema, a gente tem as perguntas da semana anterior, não é isso? Sim. Podemos fazê-las então para que o senhor já dê esse resumo para a galera, para daqui a pouco a gente já entrar no assunto de hoje. Então, por favor. Olha só, as duas perguntas que nós temos aqui em relação ao assunto anterior pastor, por favor, peço que repita, se possível, o conceito de graça comum. E a segunda pergunta sobre a questão da diferença, né? A diferença entre graça comum e graça salvadora, a diferença entre graça de Deus que salva e graça comum. Vamos lá, pastorzão, o que você pode falar pra gente sobre isso? Veja bem, eu estou lembrando aos ouvintes que esse tema foi um tema antigo, mas como as duas últimas semanas foram reprise, sim. Então uma das semanas o assunto foi graça comum, porque de fato foi muito bem escolhido, porque é um assunto de grande relevância. Então a melhor definição que eu entendo sobre graça comum, eu me lembro que a pessoa que perguntou, eu não anotei aqui, mas a pessoa que perguntou referiu-se a um texto do Gênesis, aquele texto em que Deus dizia: certamente morrerás, né? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas acontece que eles comeram e não morreram. Então isso complicou a ideia, a história, disse: não, aquilo que Deus falou não era verdade. Acontece, porém, que a graça de Deus estendeu aquela ameaça, não é? E Deus deu um tempo a eles para eles viverem, para eles desfrutarem da vida, etc., mas eles morreram. E então há uma coisa que faz parte dessa questão, certamente morrerás, mas não morreu, é que até hoje essa palavra de Deus continua vigente, né? E a prova é que toda cidade, todo lugarejo, toda vila pode não ter escola, pode não ter hospital, pode não ter igreja, mas tem cemitério. E a ideia é: morre gente todo dia, não é? Morre gente todo dia. Sim. Então, fechando esse parênteses, a pessoa disse: eu ouvi um sermão sobre esse texto. Não, eu ouvi um sermão sobre graça comum. Aí o pregador usou esse texto. O senhor acha que esse texto tem alguma coisa a ver com graça comum? Eu digo: perfeitamente. Perfeitamente. Então, por esses motivos que a gente acabou de falar. Mas o que ele pediu aqui foi o conceito de graça comum. E no meu entendimento, em Mateus capítulo 5, versículo 45, está o maior conceito de graça comum. Também em Lucas 6, quando Jesus diz: porque Deus faz nascer o seu sol. Olha o que Jesus ensinou aí, que o sol é de Deus, né? Tudo que foi criado, né, foi para ele, né? Por ele, para ele são todas as coisas, e o Deus aqui é o Senhor Jesus, não é? O seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então, a leitura de Lucas sobre isso, ele diz que Deus é benigno até para com os ingratos e os maus. E a outra questão é:
se há diferença entre graça comum e graça salvadora, não é? Aqui apareceu na minha tela, ok, eu já entendi. Apareceu uma mensagem aqui em Só apertar inglês. no azulzinho aí, só apertar no azulzinho. Exatamente. Se eu queria continuar no Zoom, e eu disse que sim. Pronto. Ok. Então, se há diferença, não é? Sim, há diferença. Não é que a graça comum e a graça salvadora sejam duas espécies diferentes de graça, não é? A graça de Deus é uma só. Mas por que existe graça comum e graça salvadora? É porque Deus se manifesta de modos diferentes. A sua mesma graça. Então, qual é a diferença básica? É que a graça comum não salva. Deus faz com que o sol nasça todos os dias para os bons e os maus, mas isso não salva. Então, os bons e os maus vão ser julgados e os maus vão ser condenados, enquanto os bons vão ser recompensados. Então, a graça salvadora, o conceito mais claro, mais cristalino, mais completo está em Tito, né? Capítulo 2, quando Paulo diz: a graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Essa é a graça salvadora. Essa não é a graça comum, porque a graça comum beneficia, mas não salva. Por isso que tanto salvos quanto perdidos recebem os benefícios em vida da graça comum. E aqui Jesus falou sobre o sol e a chuva, não é? E Deus continua abençoando a terra para a terra produzir comida. E comem maus e comem bons dos benefícios da graça comum. Então, a graça comum é dada a todos os homens, mas não salva. Enquanto que a graça salvadora é dada a todos os homens, mas só salva aquele que crê. Essa é a diferença. Esses são os melhores conceitos, os que Jesus trouxe, e esse conceito completo de graça salvadora de Paulo na carta a Tito. Maravilha. Acho que é por aí, ouviu, meu irmão? Acho que é mais ou menos por aí. Deu para entender tudo. Dito isso, 10h19, agora 10h19. Você que está chegando agora pode mandar sua mensagem, tirar sua dúvida, fazer sua pergunta, deixar o seu comentário com a gente no nosso assunto de hoje aqui da 316. Agora a gente entra oficialmente, né, sobre o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas, né? O pastor Pedro Moura vai estar explicando sobre isso hoje aqui na nossa rede 316. Pastor Pedro, você quer que eu já faça todas as perguntas? Vou fazendo uma por uma? De que forma o senhor prefere que a gente faça? Pode fazer todas e depois eu vou... Você vai pontuando, citando, resumindo a pergunta, viu? Por favor. Então tá, beleza. Bom, gente, é o seguinte, nós temos algumas perguntas aqui em relação a esse assunto, né? O dom de línguas, e a gente usa textos como Atos 2, do 1 ao 13, e 1 Coríntios 12 e também o 14, né? Os capítulos 12 e 14 para falar sobre isso, né? O pastor Pedro vai estar desembolando aí esse assunto. Mas as perguntas que nós temos são as seguintes. Primeiro, pastor, vejo que na lista de Paulo o dom de línguas aparece em último lugar. Há uma explicação para isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é o propósito dos dons do Espírito Santo? Terceira pergunta: eu me converti em uma igreja que acreditava no dom de línguas, mas eu fui obrigado por eles a falar e eu não conseguia. Por isso procurei uma outra igreja. O senhor poderia me dizer se é obrigado que todos os crentes falem em línguas? Quarta pergunta: por quê? Na verdade, a quarta pergunta começa assim: meu professor da EBD me disse que o assunto no livro de Atos é diferente do que Paulo ensina em 1 Coríntios. O senhor, o que o senhor pensa sobre isso? Quinta pergunta: na minha nova igreja, o pastor ensina sobre línguas, mas para a pessoa que tem o dom de falar em casa, não no culto.
O senhor não acha que isso limita o Espírito Santo? Sexta pergunta: os apóstolos falaram essas línguas. Pergunto, Judas também falou em línguas? Sétima pergunta: dom de línguas é o batismo com o Espírito Santo? Oitava pergunta: como o Senhor explica esse versículo? Recebereis o dom do Espírito. Nona pergunta: a pessoa batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas? É esta a confirmação do batismo no Espírito Santo? E por último, pastor, o senhor crê nos dons do Espírito? O que o senhor ensina sobre o dom de línguas? Perguntas bem interessantes, polêmicas até, né, pastor Pedro Moura? E eu queria que o senhor já começasse aí, né, abordar esse assunto pra gente, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão curiosíssimos para saber, né, o que o senhor preparou para nós nessa manhã. Ok. Nayan, eu gostaria de dar uma palavrinha antes de começar, viu, meu irmão? Claro, fique à vontade. Veja bem, eu quero mandar saudações para alguns amigos lá em Bauru. Já estive 2 vezes naquela cidade, uma vez pregando na igreja, acho que é a primeira igreja, não me lembro bem, e outra vez no seminário lá de Bauru. Então, há um casal que nos hospedou, a mim e a Dulce, lá em Bauru, o irmão Aniel e a irmã Rod. Eles são simpaticíssimos, são muito queridos e toda semana estão acompanhando a Rede 316 e promovendo naquela igreja e em seus contatos, né? O irmão Aniel Chaves e a irmã Rod Chaves. Inclusive eu preciso dizer à irmã Rod que a encomenda dela vai seguir nesse final de semana. Ela comprou um pacote de livros A Ceia do Senhor, nosso livrinho, porque ela leu o livro e ela deseja distribuir com outras pessoas. Muito simpático o gesto dessa nossa querida irmã. Também abraço para o pastor Francisco, Jaildo, a Marlene, lá em Bauru, são muito queridos, e também ouvem e compartilham da nossa rádio e do nosso programa. Eu quero agradecer também aqueles irmãos e organizações que lá na convenção em Pernambuco nos convidaram para colocar o nosso livrinho em seus estandes, não é? O Seminário do Nordeste, nosso livro ficou no estande do Seminário do Nordeste, nosso livro ficou no estande do Seminário no estande da Rede 316, nosso livro ficou também no estande da Igreja Memorial Batista de Brasília, não é? Por bondade dos irmãos Esdras e da irmã Danícia, eu agradeço muito por essa ajuda, porque nós não tivemos um estande para nossos livros, nosso estande é muito caro e eu sei que esses irmãos pediram para colocar o estande lá e foi muito bom, muito abençoador, né? Uma outra questão é que aquele estudo que fazemos aqui em nossa casa, do Desvendando, nós fazemos um Desvendando aqui em nossa casa aos domingos à tarde, e nós vamos retomar esse estudo após o carnaval de rua em Salvador. É muito complicado para a gente se locomover, e muito antes do carnaval as coisas já estão complicadas. Certo. Então, depois que passar o carnaval, o primeiro domingo depois do carnaval, nós vamos retomar o estudo ao vivo aqui em nossa casa, do Desvendando Versículos Bíblicos. Os irmãos sabem que nós temos um templo aqui em nosso terreno, um templo
completo para uma igreja funcionar, inclusive com casa pastoral. Estamos aguardando que o nosso Deus nos mande ou uma igreja ou uma organização para usar esse templo que já abrigou 2 igrejas batistas. Muito bem. Então isso após o carnaval. Eu quero mandar minha saudação, meus parabéns ao Elber, a Tatiana e a Larissa e ao Elber Júnior pelo casamento da filhona. Que bênção, né? Uma filha casada. Daqui a pouco o Elber vai ser vovô, né? Vamos ver isso aí. É isso aí. Então, nosso agradecimento ao pessoal que compartilha do programa Rede 316. Alguém até sugeriu, pastor, cite o nome dessas pessoas que compartilham a Rede 316, e a gente vai. É meio perigoso porque às vezes não cita todos, mas a gente vai procurar de vez em quando ir citando, como citamos hoje o irmão Aniel e a irmã Rod, e também o pastor Francisco Jaildo lá em Bauru. Deus abençoe a todos os irmãos no Brasil e fora do Brasil que acompanham a Rede 316. Amém. Vamos para as perguntas? Por favor, pastorzão, fique à vontade. Então, olha, uma coisa que eu preciso dizer é que há outros textos sobre o assunto, dom de línguas, mas nós vamos nos ater aos textos indicados pelo ouvinte, né, para que a gente sempre seja fiel à pergunta que o ouvinte nos manda. Então, a primeira, ele diz que ele vê que na lista de Paulo sobre dons, o dom de línguas aparece em último lugar. E ele pergunta assim: há uma explicação para isso? Eu creio que não há motivo de preocupação sobre isso. Na verdade, algumas pessoas entendem que sim, que se está em último é porque é o de menos importância. Ou se está em último é uma das evidências de que foi descontinuado. Não continua. Esse dom não continua. Mas eu gostaria de evitar com isso um certo desprezo por algum dos dons, né? Pelo fato de serem todos os dons, todos os dons são dons do Espírito. Então, por exemplo, na lista dos dons, em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, aliás, as listas estão em 12, mas em 13 ele continua falando sobre os dons, e ele fala que o maior dom é o amor, mas ele está em último lugar, porque Paulo fala nos dons no capítulo 12, e só no capítulo 13 ele fala no dom do amor, que ele diz que é o dom mais excelente. No entanto, está em último lugar na lista de Paulo, né? Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo fala assim, e eu creio que seja de importância no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento dos santos, né? E então ele lista profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos e línguas. E línguas estaria em último lugar na lista, porque Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, uma advertência de Paulo depois disso é de procurar os maiores dons. Então, há maiores e há menores, mas todos têm sua importância. A segunda pergunta é qual é o propósito dos dons do Espírito Santo? Então, a resposta é uma só: é o aperfeiçoamento, a edificação do corpo. E o corpo aqui é metáfora para a igreja. O corpo é a igreja.
o corpo somos todos nós, a Igreja de Cristo. Então, o propósito dos dons é edificar o corpo. Aí é que entra a ideia de que, mas o dom de línguas não edifica a igreja. Edifica sim. Se a pessoa que fala em línguas interpreta. Se ela não pode interpretar, ela não fale. A ideia, irmãos, ela não fale em público, porque isso mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, o propósito dos dons é a edificação do corpo, e o corpo é metáfora para a igreja. Os dons são para a edificação da igreja, de modo que cada um tem que desempenhar bem o seu dom. Não tem que desempenhar todos, mas desempenhar bem o dom que recebeu. A terceira pergunta dele é: eu me converti em uma igreja que acreditava no dom de línguas, mas eu fui obrigado por eles, pelos irmãos daquela igreja, a falar em línguas, mas eu não conseguia. Observe que é uma pessoa sincera, né? Porque eu já vi gente ensinando a falar em línguas. Não existe isso, ensinar a falar em línguas. Ou recebe o dom ou não recebe. Então, ele diz que ele não conseguia falar, porque ele era sincero. Por isso, procurei uma outra igreja. O senhor poderia me dizer se é obrigado que todos os crentes falem em línguas? Não. Se alguma igreja obriga os crentes a falarem em línguas, este ensino não é bíblico. Esse ensino, eu vou dizer com todas as letras e com todo o respeito, este ensino é falso. Não se ensina a falar em línguas, nem se exige que todos os crentes falem em línguas. Então, eu diria, em primeiro lugar, porque os dons são repartidos pelo Espírito soberanamente, como o Espírito quer. No versículo 11 está escrito: reparte a cada um como quer. É como o Espírito quer, não é como o crente quer. O Espírito quer me dar o dom de curar. Ele dá o dom. E eu tenho que desempenhar bem o dom de curar. Ele distribui a cada um como quer. Versículo 11, é como o Espírito quer. Em segundo lugar, Paulo faz algumas perguntas retóricas que mostram que as pessoas não têm que falar, que não tem que ter todos os dons na igreja. Isso limita o desempenho, o crescimento, a edificação do corpo, se um crente só tem todos os dons. Então ele faz algumas perguntas retóricas, e sabe que a pergunta retórica só tem uma resposta: é não. Aqui é onde Paulo está perguntando. Quais são as perguntas retóricas? São todos os apóstolos? São todos os crentes apóstolos? Não. A resposta é não. São todos profetas? A resposta é não. São todos mestres? A resposta é não. Falam todos em línguas? A resposta é não. Sempre a resposta é não. Então, o que se conclui dessa pergunta do nosso irmão é que não se pode obrigar um crente a ter certo e determinado dom. Não. Ele vai receber o dom que o Espírito lhe quiser dar. A quarta pergunta é: ele diz que o professor dele de EBD disse a ele que o assunto dom de línguas é diferente
do assunto dom de línguas. O assunto dom de línguas em Atos é diferente do assunto dom de línguas em 1 aos Coríntios. E ele quer saber o que é que eu penso sobre isso. Então vamos lá. Em vários capítulos no livro de Atos aparece o assunto dom de línguas. Então em capítulo 2, né, aparece a palavra glossa. Essa palavra é traduzida por língua. Agora, é algo estranho, não é? Porque essa palavra representa uma língua, aqui em Atos 2, cujo aspecto é de fogo, mas e essa língua pousou, diz Lucas, em cada um dos apóstolos que estavam assentados no cenáculo. A palavra pousou não é tão boa como a palavra assentou. Cada língua assentou sobre um dos apóstolos. E o texto afirma que os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Aquele símbolo de uma língua, o órgão da fala do corpo humano, que é a palavra glossa, significa o órgão da fala, mas também tem outro significado. Lucas usa a mesma palavra na expressão heteras glossais, que significa, cuja tradução no nosso texto é noutras línguas. Mas, como o caso aqui, tanto da palavra glossais, lembre-se que tem a palavra heteras, mas a palavra glossais está no caso dativo. O que é que isso significa? É que deveria ser traduzido assim, com outras línguas. Esse caso dativo, às vezes, funciona como instrumental, e com é a preposição para esses casos. Entendo, então, que o que Lucas está dizendo com heterais glossais é que trata-se de um idioma falado por algum povo em algum lugar do mundo. Então, o que Atos 2 está falando sobre idiomas, nessa expressão, falar em outras línguas, ou falar em outro idioma. Então, refere-se a um idioma. Por exemplo, no versículo 6, talvez fosse bom relembrar que você tenha uma Bíblia aberta, e eu estou referindo a Atos 2, versículo 6. Ele diz que as pessoas ouviam os apóstolos falando em sua própria língua. É isso que diz o versículo 6. Lembre-se que judeus de todas as nações estavam ali, e Lucas diz todas as nações da terra. Não eram tantas quanto hoje, né? Mas eram todas as nações da terra. Além de uma lista de quase 20 ou mais de 20 nações que estavam ali, de povos que não eram judeus. E diz o texto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Portanto, o termo glossa, aqui nesses textos, no livro de Atos, refere-se a um idioma falado por alguma nação. No caso, então, por muitas nações e por diferentes
nações. Então, a pergunta 3 é uma continuação, né? Na expressão cada um os ouvia falar na sua própria língua, a palavra é dialeto. Em grego, a palavra dialectos, que é a palavra dialecto, portanto, uma língua peculiar a um povo. Por exemplo, se houvesse um brasileiro ali, no Pentecostes, no dia do Pentecostes, ele ouviria em português, porque a expressão que Lucas usa é dialectos, que é dialetos em língua portuguesa. É muito interessante isso, fazer distinção, entender em todas as ocorrências no capítulo, no livro de Atos, a mesma coisa. São sempre línguas, são sempre dialetos. Por quê? Porque quem ouve entende, enquanto que uma língua estática não é entendida. Às vezes, nem por aquele que está falando. Ele é edificado, mas ele não tem entendimento daquilo que ele está falando. Em 1 Coríntios, o termo é o mesmo, glossa. Então, acabamos de falar sobre Atos e agora em Corinto, porque ele está perguntando, o nosso ouvinte está perguntando se há diferença, porque disseram a ele na igreja que uma coisa é línguas em Atos, outra coisa é línguas em Corinto. Nem todos concordam com isso. Mas vamos lá. Então, a palavra é a mesma. Glossa, língua. Mas lembre-se que nós falamos que glossa é o órgão da fala. Glossa também é um idioma, mas vamos ver aqui em Corinto, não é? Porque aparece diante da palavra línguas, aqui em Corinto, aparece o termo genos, e genos é tipo, né? Tipos, na expressão variedade de línguas. Paulo está querendo dizer tipos de línguas, mas ele não tratou ainda de dialectos. Ele não falou ainda em idioma falado por uma nação. Ele somente disse tipos diferentes de línguas. Não é a mesma expressão usada em Lucas, no livro de Atos. Paulo fala em um tipo de língua, mas não a define como um dialeto, né? Um idioma falado por algum povo. Então, como é que a gente estabelece uma diferença para isso? O dom de línguas, deixe-me dizer aqui com toda sinceridade e com todo cuidado e com toda a responsabilidade de falar a verdade que eu entendo que seja verdade, com base na hermenêutica, na exegese, no estudo cuidadoso, não é? Do texto bíblico do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento fala-se em línguas também, e não é uma passagem muito boa. E então, sobretudo, além da hermenêutica, da exegese, do estudo cuidadoso, acurado da palavra de Deus, a ajuda do Espírito Santo. Essa é indispensável. Há uma palavra que não pode fugir da minha mente quando eu estou estudando a palavra de Deus. É a palavra sunanti lambanetai.
essa palavra. Ontem eu estava conversando com a Dulce e ela repetindo Sunanti Lambaneta, mas era meio complicado. Tadinha. Então, Sunanti Lambaneta significa pegue lá que eu pego cá. Né? É um peso. Eu estou querendo levantar um peso, aí eu chamo, eu peço ao Nayan, pegue lá que eu pego cá, que eu não consigo carregar sozinho. Então eu não consigo entender a Bíblia sozinho. Eu preciso da Sunanti Lambaneta, do Espírito Santo. Do pegue lá que eu pego cá, do Espírito Santo. Para mim. E essa palavra está em Romanos 8, acho que é 26. Romanos 8, 26. O Espírito ajuda. Sunanti Lambaneta. Então, o que aconteceu com o dom de línguas, e aqui é por isso que eu fiz esse parênteses, não é? Para falar do meu respeito, do meu entendimento e da minha responsabilidade, o dom de línguas foi o único que causou confusão na igreja. E causou muita confusão na igreja. Dr. A.T. Robertson, que eu reputo como o maior teólogo batista de todos os tempos, ele já está na glória. Ele diz que o dom de línguas causou balbúrdia. O dom de língua dividiu a igreja. O dom de língua causou confusão na igreja. E o doutor Robertson, ele entende que esse dom não continua na igreja, que ele foi levantado para um tempo especial na vida da igreja, mas a gente ainda fala isso mais adiante um pouquinho. Então, tanto no entendimento quanto em sua prática, o dom causou dificuldade. E o maior motivo do dom de línguas ter causado confusão, dificuldade, divisão na igreja em Jerusalém, e causa até hoje também em nossas igrejas, é uma coisa chamada orgulho. Aqueles que recebiam o dom de línguas se sentiam, não estou dizendo que todo mundo, se sentiam superiores. Eu me lembro, Nayan, de uma conversa que eu estava tendo com um aluno, e ele estava se queixando de uma pessoa na igreja dele, e ao nosso lado havia um outro aluno que era membro da mesma igreja. E então, quando ele fez referência a uma irmã da igreja que estava causando problemas para ele e para a família dele, o outro crente disse: eu discordo dele. Pastor, eu discordo dele, porque essa nossa irmã fala línguas. Quer dizer, essa irmã fala línguas, ela não pode errar. Ela não pode causar problema para o outro, mas ela estava causando. E então, essa ideia, eu falei com aqueles dois alunos, não é? Que o dom de línguas não isenta um crente de errar. O dom de línguas não torna um crente superior. O dom de línguas não torna o crente infalível. Aliás, nenhum dom torna o crente infalível. Quem tem dom de línguas peca. E quem tem dom... mas pastor, mas todos os dons... Mas o assunto hoje é dom de línguas. Eu não posso sair para os outros dons. Então, se o irmão quer, faça pergunta sobre os dons. Já houve um crente que perguntou sobre o dom de cura em um programa passado. Então, o assunto aqui é dom de línguas, então eu tenho que falar sobre dom de línguas e dizer que, por exemplo, se um crente fala em línguas em público, ele está pecando, porque Paulo disse para ele não falar.
E se ele quer falar o dom de línguas em público, ele ore para interpretar, mas Paulo desaconselha falar, porque vai, lembra-se que o dom de línguas lá em Atos era um idioma e causou confusão, porque os circunstantes, muitos disseram que eles estavam bêbados. Imagine falando numa língua que nem a pessoa entende o que está falando em público. Cria confusão, causa confusão, afasta o visitante, cria confusão para o crente novo. Então, mas vamos continuar. Então, o dom de línguas não é para que o crente que fala línguas seja superior aos demais. Isso é orgulho. Se ele entende que ele é superior. E muitas vezes ele pode até não verbalizar. Ele pode até achar que ele não é superior. E outras vezes ele é, mas não se vê assim superior. Mas o problema é que gente na igreja diz, ele fala línguas. Ela fala línguas. E isso não é bom para a igreja. Então, algumas diferenças. Em Atos foram falados idiomas conhecidos. Em Corinto, houve línguas ininteligíveis, que não eram entendidas. Em Atos, não houve intérprete. Em Corinto, há necessidade de intérprete. Em Atos, a língua é dialectos, um idioma. E esse idioma edificou os ouvintes. Em Corinto, não houve edificação dos ouvintes. Houve edificação para aquele que estava falando, 14:4. 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Em Atos houve salvação depois que as línguas foram faladas. Mas em Corinto houve confusão. Então, não é o dom que causa confusão, é o uso do dom que causa confusão. Então vamos para a resposta 5. Nayan, você fique à vontade, viu? Se você quiser. Ô pastor, o negócio tá tão bom aqui que não dá vontade de interromper de jeito nenhum. Fique à vontade, muito à vontade, pastor. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. É aquela sunante lambânata, né? Aquela ajuda do Espírito. É isso aí. E veja só, eu sempre tenho dito e aconselhado aos meus ouvintes e aos meus alunos a cada semana, quando eu lembro, que quando você abre a Bíblia para ler, você pode, se você quiser, eu faço isso, uma oração baseada no Salmo 119. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Meus olhos estão embaçados, mas Deus pode desembaçar e desvendar. É tão rico o nome do nosso programa, né? Desvendando, né? Desvendando, né? Então, é uma boa oração, desvenda os meus olhos. Mas vamos para a questão 5. Ele diz assim: na minha nova igreja, o pastor ensina sobre línguas, mas para a pessoa que tem o dom falar em casa, não no culto público. O senhor não acha que isso limita o Espírito Santo? Olha, a minha resposta é não. Porque eu não acho que nada limita o Espírito Santo. Mas tem aquele texto que diz: não apagueis o Espírito. Sim, isso eu posso fazer. Por quê? Porque quando eu escolho a carne, ela ocupa todo lugar no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos. E o Espírito Santo, ele não força, ele não obriga
Paulo diz que o crente deve ser cheio do Espírito, ser enchido do Espírito. Mas eu não posso me encher do Espírito, mas eu posso me esvaziar da carne. E quando eu me esvazio da carne, o Espírito toma todo o espaço. Mas aqui é outra coisa. Limitar o Espírito nos dons espirituais, em uma completa desobediência. Isso não limita o Espírito, isso é uma obediência. Porque se pelo Espírito a palavra diz que o crente falando em público em línguas vai criar problemas para os ouvintes, isso não é limitar, isso é obedecer ao ensino. Então eu entendo que se o seu pastor e ele está seguindo a orientação apostólica, ele não está limitando o Espírito. Mesmo porque falar em línguas em culto público evidencia imaturidade. Não só imaturidade, mas falta de amor aos irmãos e descuido para com o visitante não crente que está presente. Paulo, o apóstolo, diz que na igreja, no culto público, ele diz: antes eu quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que também possa instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em uma língua que as pessoas não entendem. Olha que coisa, né? O nome disso é maturidade espiritual e amor fraternal. O apóstolo quer falar 5 palavras numa língua que todos entendam, mas não quer falar 10.000 numa língua que não traga edificação, que traga mais exibição e não resulte como em atos, em salvação daqueles que estão ouvindo. A questão 6, os apóstolos falaram essas línguas. Sim, eles falaram as línguas, e Paulo diz que fala mais línguas do que todo mundo. Esse mesmo texto onde ele diz que prefere falar 5, ele diz que ele fala mais línguas do que todos. Então, o que é que eu estava dizendo? Os apóstolos falaram línguas. Judas também falou em línguas? Não, de maneira nenhuma. Judas já estava morto no dia do Pentecostes. Lembre-se que Pentecostes aconteceu após a ascensão de Jesus. E Judas morreu antes de Jesus morrer na cruz. Judas enforcou-se antes de Jesus. Quando ele soube que Jesus havia sido condenado, ele foi e enforcou-se. Então, se o Pentecostes, agora aqui é que eu tenho que dizer, se o Pentecostes houvesse acontecido antes da morte de Jesus, então, com certeza, Judas também falaria. Porque todos os apóstolos falaram, e Judas era um apóstolo. Eu já ouvi alguém dizer que Judas não era apóstolo, mas isso não é verdade. Ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo e ele era um apóstolo de Jesus. Ele se tornou traidor, mas ele foi um apóstolo traidor, não é? Assim como Pedro negou, ele não deixou de ser apóstolo, ele foi um apóstolo que negou. A diferença é que ele se arrependeu amargamente e Judas não se arrependeu. Judas teve remorso e por isso enforcou-se, mas Pedro não. Pedro se arrependeu e chorou amargamente e foi o grande líder dos apóstolos do Senhor.
Então, os apóstolos todos falaram em línguas, mas não Judas. Muito interessante essa pergunta, tão sincera, né? Então, a pergunta 7. Dom de línguas é o batismo com... Olha como ele botou aqui. Dom de línguas é o batismo com o Espírito Santo? Mas antes de responder a essa questão, eu quero fazer uma observação aqui para o irmão que perguntou e para os ouvintes. No Novo Testamento, não existe batismo com água. No Novo Testamento só existe no Novo Testamento o batismo é sempre em água. Então, a leitura original em Atos 1:5, sereis batizados no Espírito Santo, é pneumati, no Espírito. Em Espírito, não é? No grego, literalmente. Mas a gente... A tradução tem que adequar, não é, a diferença da língua para nosso português. Então é no Espírito Santo. O crente é batizado no Espírito Santo. Em um sentido, não como pensa uma outra igreja. O crente é mergulhado para dentro do Espírito. Então, é por isso que o Espírito habita em nós. Então, o que é que eu estou dizendo? Então, fechando parênteses, não existe batismo com água. O batismo no Novo Testamento é em água. Mas qual é a diferença? Eu já expliquei isso aqui. Quando o batismo é com água, a água é o instrumento do batismo. Você pega um copo e derrama na cabeça da pessoa. Mas quando o batismo é em água, a água é o lugar do batismo. Desceram ambos à água e Filipe o batizou. E depois saíram ambos da água. Atos capítulo 8. Também Jesus entrou, Mateus capítulo 3, Jesus entrou com João Batista no Jordão e foi batizado por Jordão. E quando saiu da água, então o Espírito desceu sobre ele. Agora, a grande questão é aquela que já trabalhamos aqui sobre transliteração. Porque batismo não é uma palavra da língua portuguesa. Batismo é uma palavra da língua grega. Em português, a palavra é mergulho. Domingo passado eu estava pregando, onde foi, meu Deus? Na Igreja Batista da Graça, uma linda igreja, aqui perto do Garcia. Igreja super lotada. Eu fiquei maravilhado, eu e a Dulce estávamos lá e nós comentamos isso, né? A igreja cheia. E tem culto domingo de manhã e à noite. Culto domingo pela manhã e à noite. E então, eu estava dizendo àqueles irmãos lá. Então o pastor Erivaldo, né, que é o pastor da Igreja da Graça, o pastor Erivaldo podia chegar aqui do púlpito e dizer: no próximo domingo vamos mergulhar novos irmãos. Isso é português. E se fosse traduzido, ninguém discutiria se batismo é por imersão, ou se batismo é por aspersão, ou se batismo é por ablução. Qual é a forma do batismo? Porque batismo é mergulho. E por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, sepultados com ele pelo batismo. Mas vamos fechar esse outro parênteses. Então, o dom de línguas não é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo. Observe
que todos os casos citados por Lucas e por Paulo tratam de batismo no Espírito Santo, tratam do início da inauguração de alguma coisa. Em Atos foi o início da igreja. Então, o batismo no Espírito Santo é para deixar claro que aqueles crentes, que aqueles apóstolos não estavam mais no judaísmo, mas no cristianismo. Então, em Atos 10 é a entrada dos gentios na igreja. Lembre-se de Cornélio e os amigos dele que estavam naquela casa. Eles foram batizados no Espírito. Ali foi a inauguração, porque a partir dali os gentios podiam entrar para a igreja cristã. Por isso que Pedro, assustado, disse: Deus não faz acepção de pessoas. Não são apenas os judeus que têm acesso à salvação, mas os gentios também. Depois os samaritanos, não está muito claro se os samaritanos foram batizados, mas tudo indica que sim. E ali foi o acesso daqueles inimigos, inimigos dos judeus, o acesso deles à igreja cristã. Lembre-se que aquela mulher samaritana, foi salva por Jesus. Jesus já fez isso antes. E como ela foi salva por Jesus, ela foi batizada no Espírito. Mas a inauguração da entrada dos samaritanos não foi ali, porque eles não eram aceitos entre os apóstolos. E na igreja também não eram aceitos. Mas depois, capítulo 8 de Atos, depois em Éfeso, aqueles 12 crentes, é o início do evangelho, é o início da igreja cristã em Éfeso. De modo que todos os casos aqui deixam claro que são casos que marcam o início, e para que ficasse evidente que eles receberam o mesmo dom que os apóstolos receberam no Pentecostes, para convencer os apóstolos que eles também eram cristãos. É por isso que o Dr. Arthur Robertson entende que o dom de línguas não continua, não é? Que foi um dom para um tempo especial. Então, o ensino sobre isso está na profecia de João. Isto é, o ensino sobre o batismo. Falo de João Batista, uma profecia que se cumpriu na ascensão de Jesus. Então, João diz: sereis batizados no Espírito, E dentro de poucos dias. Como é que João fala sobre isso, Quando ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, João entende que o batismo no Espírito é obra messiânica, porque a autoridade do batismo, de qualquer batismo, está em Jesus. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e receber. A remissão dos pecados é por causa da autoridade de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo por causa da autoridade de Jesus. Então, é obra messiânica, porque João diz: eu vos batizo em água, mas ele, Jesus, vos batizará no Espírito. Mas João não diz: e então falareis em línguas. Ele não fala sobre isso.
dom do Espírito Santo não é, ou o dom de línguas não é a evidência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece quando uma pessoa crê em Jesus. Uma pessoa que crê em Jesus é batizada por Jesus no Espírito Santo. Ele mesmo é o que batiza no Espírito, de João. Então Paulo explicou isso aos crentes em Éfeso, quando ele disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? É quando crê. Atos capítulo 19, aqueles 12 crentes em Éfeso: recebestes o Espírito quando crestes? Então, o crente recebe o Espírito quando crê. E o resumo disso aqui é: todo crente é batizado no Espírito Santo. Então, esse batismo não resulta de obras, esse batismo não resulta de esforço humano, de busca, de merecimento. Lembre-se que os apóstolos estavam sentados em Jerusalém quando eles foram batizados no Espírito. E o texto diz: na casa onde estavam assentados. Atos 2:2. Eu tive um professor, um especialista em Novo Testamento, e ele costumava dizer: sentado em uma cadeira não é a posição dos heróis, para dizer que o dom do Espírito não resulta, o batismo do Espírito não resulta de esforço, nem de merecimento, nem de obras. Assentado não é a melhor posição dos heróis. Eles só receberam uma ordem: ficar em Jerusalém. Atos 4:4. Foi a única ordem. Jesus nem mandou que eles ficassem orando. Jesus nem mandou que eles ficassem lendo o Antigo Testamento. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. E eles ficaram assentados no cenáculo, em Jerusalém. Vamos passar para a questão. Então, finalmente, todo crente é batizado no Espírito. Porque o batismo no Espírito Santo resulta da fé em Jesus. 8. Como o Senhor entende o versículo: recebereis o dom do Espírito Santo? Atos 2:38. Então, o texto completo é: arrependei-vos, já citei aqui, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eu entendo que o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo. Não é uma outra coisa diferente, é o Espírito Santo. Por isso que eu prefiro uma leitura que não aparece em nossas versões do Novo Testamento, mas é uma leitura muito própria. Essa leitura foi proposta por um grande lente do grego do Novo Testamento, Dr. Roberto Alves de Souza, que já está na glória. Eu tive o privilégio de ser aluno dele no mestrado, e o Dr. Roberto Alves de Souza propôs a leitura: recebereis como dom o Espírito. Então, o Dr. Roberto entendia que o dom é o Espírito. Jesus dá o Espírito ao que crê, e esse Espírito habita permanentemente no crente. É por isso, Nayan, meu amigo, e os ouvintes, é por isso que eu não canto hinos que convidam o Espírito Santo, que dão boas-vindas ao Espírito. Esses hinos estão dizendo que Jesus ainda não cumpriu
a promessa do Espírito. Então, Santo Espírito, ser bem-vindo aqui. Não. Isso não existe. O Espírito já veio quando eu criei. Quando eu aceitei a Jesus com 14 anos, o Espírito veio habitar em mim e habita permanentemente em mim. Esse é o sentido da lição grega do Novo Testamento. Então, quando eu canto hinos que convidam o Espírito, nós temos um hino no cantor cristão que precisava de uma cuidadosa revisão, respeitosa e cuidadosa revisão. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Esse vem está dizendo que ele não veio ainda. Então, uma revisão cuidadosa podia ser uma exclamação: ó Espírito Divino, cabe na prosódia, né? Eu tenho muito respeito em revisar o que os outros escrevem. Isso é ruim. O músico tem que ser sensível. E o músico sensível não altera a música do outro em nada. Quando eu boto ó Espírito Divino, é por uma questão doutrinária. E não altera a prosódia. Porque ó Espírito Divino cabe na melodia, a prosódia tem que caber na melodia, cabe na melodia, vem Espírito Divino, é uma sílaba só, ó Espírito Divino, grande ensinador, não é? Que descobre as nossas almas a Cristo Salvador. Então, isso é uma revisão doutrinária, não é? De um ensino que está dizendo que o Espírito ainda não veio. Mas quando eu crio o Espírito, quando o irmão Nayan Queiroz creu, ele recebeu o Espírito. Recebeu o Espírito. Cada um dos meus ouvintes crentes em Jesus tem o Espírito. E a verdade é que o Espírito diz o Senhor Jesus em João capítulo 14, habita convosco e estará. Esse verbo aí tem que ser traduzido como estará continuamente. Se não traduzido, é explicado, não é? Pelo pregador. Aqui o texto está dizendo estará continuamente em vós. Então, duas observações sobre o verbo estar e a preposição em. Estará em vós. A observação é: estará permanentemente em vós. E a segunda observação é: estará em, significa estará dentro. A preposição em é dentro, né? No crente. Então, não convide o Espírito Santo para vir e ficar, porque pode denotar insensibilidade, do tipo da insensibilidade de Jacó antes da experiência dele com o Senhor. Ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Insensibilidade. Que depois ele vivenciou a presença de Deus com ele. Mas antes ele disse: ele estava aqui e eu não sabia. Né? Insensibilidade. Ok. A nona questão: a pessoa batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas? É esta a confirmação do batismo no Espírito Santo? Não. Não existe essa confirmação do batismo no Espírito Santo. Não há este ensino
no Novo Testamento. O ensino é arrependimento, batismo sob a autoridade de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o Espírito Santo. Não tem mais nada depois. E como evidência falareis em línguas. Não existe isso. E então nós não temos que ir além da palavra de Deus. Nosso limite é a palavra. Então, qual é a sequência? Arrependimento, batismo em água, batismo em nome de Jesus, isto é, fé em Jesus e batismo sob a autoridade de Jesus, remissão dos pecados, né? Remissão vem após redenção, já explicamos essas duas palavras, remissão e redenção. Portanto, remissão é liberdade. E, finalmente, a recepção do Espírito. O Espírito é dado ao crente. Não tem mais nenhuma complementação do tipo, e falareis em línguas. Não. Batismo, a confirmação do batismo no Espírito Santo não é o dom de línguas, porque senão todas as pessoas teriam que falar línguas. Todos os crentes teriam que falar línguas, né? Porque se foi batizado no Espírito, tem que falar línguas. Então, todos os crentes, ao serem batizados no Espírito, falariam línguas, mas esse não é o ensino. Línguas é um dom que Deus dá a quem Ele quer, como Ele quer, soberanamente. E Ele não dá a todos. Ele dá a uns falam línguas, outros são profetas, outros têm o dom de curar, outros têm o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria. São dons que Deus vai repartindo na igreja, porque a igreja é um corpo. Se todo mundo fosse braço, diz Paulo, onde estaria a cabeça? Se todo mundo fosse pé, onde estaria o pescoço? Não é isso? Então, não é obrigado a falar línguas. A última questão, o senhor, pastor, o senhor crê nos dons do Espírito Santo? O que o Senhor ensina sobre o dom de línguas? Olha, já desde o começo os irmãos estão entendendo que eu creio em todos os dons, né? Eu sei que há dons que não continuam. Por isso que eu creio em tudo que a Bíblia ensina, mas eu creio como a Bíblia ensina. Eu me esforço para crer como a Bíblia ensina. Quando eu ensino algum erro, o erro está em mim, não está na Bíblia. E por causa disso é que sempre eu faço uma oração para que os meus ouvintes, aqui no púlpito, meus alunos, da parte de Deus, possam esquecer aquilo que saiu somente do meu coração e possam reter tudo que veio do Espírito de Deus, da palavra de Deus para eles. Isso é uma oração que eu faço porque eu sei que meu coração é perverso. Ele vai colocar erros e pecados. Então, durante esse tempo que eu estou falando, eu já cometi vários erros, mas o Espírito é que ajuda a fraqueza e vai ajudar o irmão a reter o que é bom. Isso é, creio em tudo que está na Bíblia, mas creio como está na Bíblia. Por exemplo, eu creio que o dom do apostolado não continua. Eu não creio mais nesse dom. Esse dom, o senhor é sensacionista? Não. O senhor é continuista? Não. Eu sou as duas coisas. Então, eu creio que o dom do apostolado não continua. Não há apóstolos no Novo Testamento, além
dos 12 e Paulo. Apóstolos são os 12 e Paulo. E há um genitivo, porque eles são chamados apóstolos de Jesus Cristo. Esse de é genitivo. Eles pertencem a Jesus. Então, Jesus chama e envia apóstolos. A igreja não chama e envia apóstolos. Não existe isso, não aconteceu isso no Novo Testamento. A igreja envia missionários. A igreja consagra pastores. A igreja não envia nem consagra apóstolos. E então, por isso que Paulo diz que há alguns que a si mesmos se denominam apóstolos. O Senhor Jesus fala a mesma coisa no livro de Atos. E ambos, tanto Jesus como Paulo, disseram que são falsos apóstolos. Por quê? Porque ninguém pode se autodenominar apóstolo. Ninguém pode nenhuma igreja pode chamar e consagrar apóstolo. Apóstolo é testemunha da ressurreição de Jesus. Todos eles. Apóstolo fala com a mesma autoridade de Jesus. Então, a palavra de Paulo na carta aos Coríntios e a palavra do Senhor Jesus nos sinóticos tem a mesma autoridade, porque todas foram theopneustos, sopradas por Deus. Tem a mesma autoridade. A palavra de Paulo tem a mesma autoridade da palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Jesus tem a mesma autoridade da palavra de Paulo. Então, o apóstolo fala de forma inerrante na palavra de Deus. E não há homem que tenha essas características e outras mais, que são exclusivas dos 12 e de Paulo. Eu creio que o dom de línguas foi usado por Deus em um momento especial da igreja em Jerusalém, mas eu creio também que Deus pode usar esse mesmo dom em momentos especiais a pessoas que têm esse dom, não somente para a sua própria edificação, mas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não creio que o dom de línguas seja evidência do batismo no Espírito, mesmo porque nem todos têm esse dom. Nesse caso, nem todos são batizados no Espírito, mas todos são, desde que creiam em Jesus como seu Salvador pessoal. Ele recebe o dom do Espírito Santo. Este que é o ensino do Novo Testamento. Então, lembre-se da pergunta retórica de Paulo. São todos apóstolos? Não. São todos... têm todos o dom de cura? Não. Têm todos o dom da palavra da sabedoria? Não. Falam todos em línguas? Não. A resposta é não. O que o Senhor ensina sobre o dom de línguas? Então, os discípulos de Jesus falaram em línguas por ocasião do Pentecostes em Jerusalém, após a ascensão de Jesus aos céus, e Pedro explicou naquele sermão fantástico de Pedro, em que ele citou o Salmo 16 como referência a Jesus, o Messias. Pedro explicou que o que estava acontecendo havia sido profetizado por Joel, o profeta Joel, e que o Senhor Jesus havia derramado sobre a igreja o seu Espírito, como cumprimento da promessa do próprio Senhor Jesus em João 14, quando ele diz: não vos deixarei órfãos. A igreja não é órfã. O Espírito habita em cada crente na igreja. Então fica claro
na narrativa de Lucas, que os apóstolos falaram em idiomas. E a prova disso é que os ouvintes judeus de todas as nações do mundo, diz Lucas, e milhares de pessoas, forasteiros e judeus de diferentes línguas, ouviram tudo em sua própria língua. Ali eram idiomas. Então temos que dizer que o que aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecostes foi um fenômeno chamado glossolalia. Glossolalia, isto é, pessoas falando uma língua que era entendida pelos ouvintes como sendo sua própria língua. Então, o fenômeno parece ter acontecido no ouvido do ouvinte, porque enquanto o apóstolo falava, ele falava uma só língua, mas o ouvinte ouvia em sua própria língua. Isso é um fenômeno. Isso é um poder sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que operou esta maravilha, porque eu imagino, né, que foi assim. Os apóstolos falavam em uma língua e cada um ouvia em sua própria língua. Portanto, a natureza da língua em Atos, como Lucas descreve, é uma língua falada em alguma parte do mundo. Portanto, um dialectos, um dialeto, um idioma conhecido por um grupo de pessoas. Em Atos 10, quando Pedro é incumbido de falar aos gentios, e Cornélio e os capítulo 10, né? E Cornélio e os seus convidados. Cornélio era um homem religioso, temente a Deus, mas Cornélio não conhecia a obra não era um cristão. Só se torna cristão quando recebe o Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela se torna um cristão e ela recebe o Espírito Santo. Então, enquanto Pedro pregava para aqueles gentios, Cornélio, eles começaram a falar em línguas, mas um idioma, porque Pedro e os judeus que estavam com ele entenderam o que eles estavam falando. Eles receberam o mesmo dom que nós recebemos e falam das maravilhas de Deus. E então aquilo serviu, dentre outras coisas, para despir o apóstolo e as pessoas que estavam com ele do preconceito de que só judeus eram alvo do amor de Deus. Daí a expressão de Pedro: Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqueles gentios tornaram-se cristãos. Ali foi a inauguração da igreja, a recepção dos gentios na igreja. Depois, em Atos 11, Pedro afirma que eles, gentios incircuncisos, receberam o mesmo dom que eles, judeus, haviam recebido. Em Atos 19, Paulo pergunta aos de Éfeso que haviam recebido o Espírito, se haviam recebido o Espírito. Eles disseram: nem sabíamos que há Espírito. Então eles falaram em línguas e ali ficou evidenciado, né, que eles também se tornaram cristãos ao receberem pela fé a Jesus e de Jesus receberem o Espírito Santo. Então o entendimento é que a referência a línguas, a natureza das línguas no livro de Atos dos Apóstolos é uma referência a uma língua, idiomas falados em alguma parte do mundo que os ouvintes entendiam como sua própria língua.
Em 1 aos Coríntios, capítulos 12 e 14, citados pelo ouvinte, o que parece é que em 1 aos Coríntios, as línguas não são idiomas falados por algum grupo de nações, como aconteceu em Jerusalém, no Pentecostes, mas um tipo estático de língua. Quando eu falo assim, eu quero dizer que eram línguas que as pessoas ouviam, mas não entendiam. Nem mesmo a pessoa que estava falando. Por isso que Paulo adverte que o que fala em línguas, essa língua que não é idioma, ore para interpretar. Ele fala uma língua que ele não entende. Não é um idioma, fala em mistérios, diz Paulo. Não fala aos homens, fala a Deus, né? Então, aí ele deve orar para entender. Então, caso contrário, ele fala, mas não há edificação para si mesmo, nem para as pessoas que ouvem. Então, uma questão que dificulta eu sei que há professores de altíssimo nível que entendem que tanto a língua em Atos quanto em 1 aos Coríntios são idiomas. Grandes professores que eu respeito muito, mas eu não posso concordar com isso, porque eu falo e não entendo o que estou falando. Quando eu falo português, eu entendo o que estou falando. Se eu falar em línguas, eu não tenho esse dom, mas se eu viesse a falar em línguas em alguma ocasião, pela vontade de Deus, eu estaria edificado em espírito, mas no entendimento nada. E imagine se eu mesmo falando não me edifico, não entendo, imagine o outro, né? Essa língua estática. Então, a questão que dificulta, que faz com que alguns entendam que é a mesma coisa, é o uso da mesma palavra, glossa. Tanto no Antigo, tanto em Atos como em 1 aos Coríntios, a palavra é glossa. Essa palavra refere-se ao membro do corpo, o membro da fala, mas também refere-se a um idioma. A gente tem que saber quando é que ela se refere a um idioma ou quando é que ela se refere a uma língua estática que ninguém pode entender. Então, por outro lado, Paulo afirma que o que fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus. Então, ele pode falar em casa. Ele deve falar em casa. E o que fala em língua não pode ser entendido porque fala em mistérios, a não ser que ele tenha também um outro dom, que é o dom de interpretar. Então, não fale línguas no culto público, para não criar confusão, para não colocar você num status como aqueles dois jovens, um se queixava da irmã e o outro não acreditava no que ele dizia, porque ele dizia que aquela irmã fala línguas, então ela é superior, ela não pode pecar. E imaturidade também, você está vendo que eu falo línguas? Então, muitos estudiosos creem por causa disso, do uso da mesma palavra, mas não é a mesma coisa. Há diferença clara em Atos e em Coríntios, mas é difícil a pessoa que defende que é a mesma coisa provar essa tese. Então, há um dom de línguas. O dom de línguas é um dom do Espírito. Todos os dons são do Espírito. O dom de línguas não é diferente, é um dom do Espírito. Mas o dom de línguas criou mais confusão do que entendimento em Corinto. E a questão era orgulho, era superioridade. Eu falo línguas, eu estou acima de você, me respeite, porque eu falo
em línguas. E às vezes a pessoa não verbaliza isso, mas a pessoa pode estar intimamente querendo convencer disso. Deve falar línguas no culto público. Paulo disse que preferia falar 5 palavras e todos entendessem, a 10.000 que as pessoas não entendessem, nem mesmo ele entendesse. Então, o dom de línguas não deve ser motivo dessas dificuldades na igreja como em Corinto. E uma boa forma é: fale com Deus. Fale com Deus. Não fale em público, para não criar também essas dificuldades, a não ser que você interprete, que você sinta intimamente que o Espírito quer dar aquela mensagem para você. Mas o que Deus quer é que você entenda. E sabe que, inclusive no livro de Isaías, o dom de línguas é uma maldição. Porque Deus diz a Isaías: por um povo de outra língua falarei a vós e não entendereis. Então isso é uma maldição. Não entender o que o outro fala. Não entender a mensagem. O evangelho é para ser pregado nas línguas das nações. Se ele fala grego, pregue em grego. Se ele fala hebreu, pregue em hebreu. Se ele fala russo, pregue em russo. E uma maneira é orar pela tradução da Bíblia, pelos tradutores da Bíblia. É melhor orar por isso do que ficar dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Vem logo, Senhor Jesus, e acaba com esse mundo todo. Mas ainda falta muita gente para conhecer o Evangelho. Jesus disse: este Evangelho será pregado a todas as nações. Então virá o fim. O fim é depois dessa profecia do Senhor Jesus. E então os tradutores da Bíblia são poucos. Nós precisamos de tradutores da Bíblia. Eu creio, irmão, que é mais ou menos por aí. Pastor Pedro, diga, meu querido. Nós temos uma pergunta aqui da nossa querida irmã Monique, na verdade, né? Ela está perguntando aqui o seguinte: em Atos encontrei diversas vezes a expressão cheio do Espírito Santo. Estava lendo o livro do pastor Enéas Toginini e ele fala sobre os personagens passarem pelo batismo no Espírito Santo ou momento decisivo. E a pessoa, a partir daí, são cheias do Espírito Santo e começaram, né, a fazer prodígios e maravilhas, né, e milagres, enfim, salvação em massa, né, como os avivistas. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo, né, dentro desse contexto aí, na pergunta da Monique? Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é sempre passivo. Não sou eu que me encho do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo é sede enchidos do Espírito Santo. Voz passiva. O pastor Enéas Tonini, ele sempre defendeu o dom de línguas. Ele foi um dos pastores batistas, líder da Convenção Batista Brasileira, que se afastou da convenção quando aquele movimento da renovação entre a Igreja Batista e que criou a Convenção Batista Nacional. Respeito muito o pastor Enéas Tonini, o admiro muito como pastor, como pregador do Evangelho. Já li os livros dele há muitos anos, né? Eu li os livros dele e não posso concordar com tudo que ele diz, assim como certamente ele não vai concordar com tudo que eu digo, é um direito dele. Então, a pergunta da nossa irmã
Parece que por causa do dom de língua as pessoas operaram maravilhas, a salvação em massa, etc., mas não é isso. Operar maravilhas é um outro dom, não está associado ao dom de línguas. Na verdade, ela nem chega a citar sobre o dom de línguas, não, pastor. Ela fala sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, que a partir daí começaram a fazer prodígios e milagres, salvação em massa. Então ela pergunta o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, depois que a pessoa, todo crente, eu não ouvi bem a pergunta, portanto, ou me esqueci, portanto eu peço desculpas a ela. Todo crente, minha irmã Monique, né? Isso. É cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa de Jesus, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem em pedaços. Então, quando o Espírito Santo é dado por Jesus àquele que crê, ele vem habitar no crente. Não vem só um dedo, não vem só uma mão, não vem só um braço. Vem o Espírito. O Espírito é uma pessoa divina. Então, é claro que sem carne, sem ossos, como nós somos, né? Pessoas com carne e ossos e nervos, etc. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é desencarnado. Ele é um Espírito. E ele vem habitar com o crente. Uhum. E então, a partir daí, essa pessoa é crente. Ela creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Agora, eu posso. Paulo usa a palavra extinguir e apagar. Não significa tirar o Espírito de dentro de mim. Significa limitar a influência do Espírito. Por isso que o Espírito não entristeçais, diz Paulo, o Espírito Santo. Eu posso entristecer o Espírito Santo à medida que eu dou mais lugar à carne e o outro menos. Lembro-me muito de uma mensagem que o pastor Gunther Carlos Krieger pregou na capela do Seminário do Sul. Acho que foi na capela que ele pregou isso, ou não sei se foi numa conversa minha com ele. Ele falou do índio convertido, recém-convertido, e esse índio criava 2 animais, um cachorro, 2 cachorros. E ele disse que esses animais sempre conviveram bem desde pequenos, mas que agora eles estavam brigando. Depois que ele se converteu, esses 2 animais passaram a brigar. Então, o pastor entendeu que era a luta da carne contra o espírito. Na hora, ele entendeu isso. E ele disse: qual é o que vence? Ele disse: aquele que eu dou o alimento primeiro. O que está bem alimentado ganha o que está pouco alimentado. É isso aí. O espírito luta contra a carne. A palavra é milita. E a carne milita contra o espírito. E qual é? O que é que os dois querem? A mesma coisa. O espírito quer que eu não faça o que eu quero, mas o que ele quer. E a carne quer que eu não faça o que eu quero, mas o que ela quer. Então, é por aí. Então, por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito, que é passivo. Sede enchidos do Espírito. E como é que eu posso fazer isso? Me esvaziando da carne, para que o Espírito ocupe o espaço do meu coração, da minha mente,
dos meus sentimentos. Eu creio que é por aí. Se eu não respondi, por favor, que a Monique pode mandar uma pergunta, né? Eu acho que até para complementar o que o senhor falou aí, e a gente tem que entender que os dons, eles são para servir as pessoas, né? E aí, se você é cheio do Espírito Santo, se o Senhor tem te dado, se o Espírito Santo tem te colocado dons ali para poder servir as pessoas, a Monique fala sobre milagre, salvação, prodígios. Então, sendo cheio do Espírito Santo, de acordo com o seu dom, você vai de alguma forma servir as pessoas e vai acontecer prodígios, milagres, salvação, cada um dentro do seu contexto, dentro de uma realidade, dentro de uma necessidade da comunidade de fé, mas vai acontecer, né? Então, como é um corpo, isso, cada membro desempenha o seu papel. Isso. Então, há o dom da profecia, e a profecia é entendida como a pregação do evangelho. Há pessoas que têm mais dom para pregar do que outros. Há o testemunho. Eu não sei pregar, mas eu posso testemunhar como cego, né? Eu era cego e agora vejo. Isso é um testemunho. Porque antes de Jesus eu não via nada e agora eu vejo tudo. Então é testemunho. Há os dons, a operação de milagres, né? O pastor Rousseau Shedd uma vez contou de um pastor que curou de uma doença incurável a esposa dele, aqui no Brasil. Um pastor peruano que vivia aqui no Brasil curou a sua esposa de uma doença incurável. Deus cura quando Ele quer. Verdade. Ele pode curar, não é? Quando eu pastoreava lá a segunda igreja de Piedade, uma irmã da igreja teve um câncer de cérebro e teve os dias dela contados pelo médico. Ao mesmo tempo, minha mãe foi acometida de câncer e eu orava pelas duas, mas eu orava muito mais por minha mãe, e aquela irmã foi curada e minha mãe não foi curada. Deus não quis curar minha mãe, mas quis curar aquela irmã. Então Deus cura, Ele pode curar tudo que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Verdade. Muito bem, 11h53 aqui na nossa Rede 316, né? Partindo aqui para o final da nossa conversa hoje com o pastor Pedro Moura, falando sobre o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas. E lembrando que esse material vai ficar disponível, né, daqui a pouquinho, lá no site para você baixar em forma de podcast e também no YouTube para você assistir com mais tranquilidade aí no nosso YouTube da 316, tá bom? Pastor, antes de me despedir, né, do senhor, quero só ler o comentário aqui do Adiel Lages, colocou: que maravilha, nunca ouvi um estudo sobre línguas exposto de forma tão simples, direta e profunda ao mesmo tempo. Adiel lá da PIB de Petrolina. E aí que ele já está perguntando, né, se vai ficar em podcast, né, para poder sugerir para outros ouvirem também. Vai sim, e pode acompanhar, tá bom? Olha só, ele até fala aqui: eu vou usar esse texto, desvenda os meus olhos, não como reza, mas como um cuidado para mim mesmo. É isso aí. Maravilha. Uma oração. Exatamente. Bom, 11h54. Ana Carla Eblen, muito bom esse estudo, né? E ela tá colocando aqui um abraço para os seus pastores Marcelo e também Rodrigo e o pastor James. Muito bem, show de bola. Isaías Araújo tá aqui, tá mandando bom dia pra gente. Pastor Pedro, tem mais algo que você queira complementar sobre esse assunto de hoje? E já, se puder também, já adiantar o assunto da semana que vem, né? Pro pessoal já ficar na expectativa. Você tem o assunto da semana que vem por aí? Ainda não chegou para mim, não. Por isso que eu tô te perguntando. Pede ao Luiz, porque eu também não tenho aqui, não. Então manda pra gente aí depois, Luiz. Sim. Agora, veja, Nayan. Sim. O nosso assunto, desvendando versículos difíceis da Bíblia, vai ser motivo para um livro que deve sair daqui a 2 meses, não é? Nós vamos, de todos os programas, nós vamos publicar
em livros. Então, o primeiro vai sair agora, então nós estamos em fevereiro, ele já está em plena editoração. Em fevereiro, março, abril, ele deve entrar na gráfica, e são 20 dias na gráfica, e ele, com a graça do Senhor, a partir de abril, nós já teremos o primeiro volume do Desvendando Versículos Bíblicos Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que vai ser o mesmo nome do programa, não é? É um livro para o nosso povo, e para não ficar diferente do texto, do nome do programa, não é? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu queria pedir orações, para que os irmãos também nos ajudem em oração pelos recursos para publicar esse livro, e também orações para que nós, dentro da nossa agenda apertada, nós possamos também concluir a editoração desse novo livro. Muito bem. O Luiz passou aqui, o pastor Pedro, será perguntas diversas na semana que vem, tá bom? Ótimo. Perguntas diversas. Então é isso, 11h57. Pastor Pedro, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua contribuição riquíssima aqui para o nosso programa, para os ouvintes da 316, para as nossas vidas no geral. Tenho certeza que a gente aprendeu muito, né, com esse assunto de hoje. Que Deus continue usando sua vida, né, esse seu ministério, que é um ministério de sabedoria, é um mestre, né, de ensino, e isso tem feito uma grande diferença nas nossas vidas todas as sextas-feiras aqui, de forma especial na nossa rede 316, tá bom? Que Deus te abençoe muito, pastor. Nayan, sim. Só uma observação. Claro. Não houve qualquer interrupção no nosso programa, né? Desde a hora que entrei em contato com o Luiz até a hora que passou para você. E então nós estamos aqui ligados diretamente à internet, diretamente no computador. Um microfone novo. Opa! E também uma câmera nova, a melhor marca de câmera. Glória a Deus. Estamos com a ajuda de um técnico, e ele veio, instalou tudo. Eu dou graças a Deus por isso, né? Que é um prejuízo, uma bênção a mais nesse programa, né? Que tantos prejuízos que nós tivemos em outros programas por causa de computador, de celular, conexão, né? Internet. Isso mesmo. Graças a Deus. Agora estamos redondinhos. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, um abração, foi uma alegria. Barriga, né? Né? Foi uma alegria te ter por aqui nessa sexta-feira, tá bom? E sexta-feira que vem já vai ser com o pastor Welber. Espero te encontrar aí numa próxima oportunidade, e tomara que não demore muito. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. A sua casa e a todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316. Amém. Grande abraço. Esse foi o nosso querido pastor Pedro Moura, desvendando textos difíceis da Bíblia. Tá falando sobre dom de línguas hoje. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,